Boa noite a todos. Estamos aqui agora no Passeio das Águas, iniciando essa palestra sobre transformação digital. Estou aqui comigo o Rodrigo Michel, também da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Eu sou Márcio Pereira, da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Comigo está a Luana, que é do governo do Ministério da Economia, e o Everton, que faz parte do Hub Estônia. Gente, olha só, aqui a gente está com máscara. Eu vou até pedir licença para o Rodrigo, para a gente tirar essa máscara aqui, para a gente poder conversar melhor, já que a gente tem uma distância boa, de mais de 2 metros entre a gente aqui, e conseguir melhorar bem o áudio para a gente poder ser mais comunicativo. Então, hoje o papo, Rodrigo, é sobre transformação digital. E é um papo assim que a gente gosta muito de falar, porque é uma das coisas mais importantes que está acontecendo nesse momento agora no mundo. O mundo está se transformando cada vez mais os seus serviços de uma forma que facilita a vida da população, que facilita o acesso, desburocratiza sistemas, e isso está acontecendo tudo agora com muita velocidade no Brasil. De 2 anos para cá, o que a gente tem de serviço novo, que tem sido colocado dentro do país, que facilita a vida das pessoas, não é de brincadeira. Aqui a carta de serviço, que é como nós chamamos os serviços que são mapeados, que são prestados para a população, hoje nós temos em torno de 700 serviços mapeados que vão se transformar em serviços digitais. Então é uma história bacana que está sendo contada. E as pessoas que estão aqui hoje nesse palco são pessoas que estão totalmente integradas, estão dentro dessa história. E assim, isso começa um tempo bem antes do que nós estamos agora falando desses 2 últimos anos, mas antes disso tudo, em outros lugares do mundo, isso vem já tomando um corpo e criando, na verdade, outras experiências. E um desses lugares é a Estônia. A Estônia ela é conhecida por todos que estão nesse ramo, como um dos países mais digitalizados do mundo. E uma maneira da gente conhecer um pouco mais o que é isso, está o Everton aí para poder conversar com a gente, contar para a gente como que é essa transformação. Como é lá na Estônia, Everton? Conta para a gente aí, para a gente entender um pouco mais o que é esse caminho aí que vai sendo trilhado pelos brasileiros e por muitos outros países aí. Eu não estou ouvindo o áudio do Everton. Está sem áudio. Está me ouvindo agora? Agora sim. Vamos lá então. Tá bom. Bloqueou de novo, gente. Vamos ver, estão me ouvindo bem aí? Sim. Agora sim, Everton. Vamos lá. Tá bom. Bom, então eu quero começar agradecendo o convite de vocês, parabenizar pela organização e pelo evento. Não é fácil colocar um evento assim de pé, e a importância que isso tem para a comunidade toda é enorme. Bom, vamos falar um pouco de Estônia, então. A primeira coisa que eu notei quando eu cheguei na Estônia foi um choque de realidade entre o que a gente vive aqui de governo digital e o que a gente vive lá. O cidadão estoniano se beneficia mais de tudo que o governo colocou dentro de plataformas digitais, Para vocês terem ideia, hoje um cidadão comum economiza em torno de 5 dias por ano que ele teria com a burocracia, como aqui no Brasil a gente tem, em diversos países do mundo. É ilusão a gente achar que nós estamos no fim da fila, a gente está melhorando e evoluindo muito rápido. Bom, a evolução não fica só por aí, O governo economiza hoje em torno de 2% do PIB, também com tempo, em função de burocracia. Eles fazem essa conta toda pensando
quantas pessoas eles tiram da frente do balcão, quanto papel eles tiram, quantas filas eles economizam, quantos locais físicos, né, que eles precisariam ter para atender a população toda, para prestar todos esses serviços, que hoje é tudo feito online. E então, assim, 2% do PIB é uma quantia relevante. Para quem não conhece o Estônia Hub, ela é uma empresa fundada entre brasileiros e o meu sócio brasileiro mora na Estônia, eu atualmente estou no Brasil, e a gente faz essa aproximação dos ecossistemas de governo digital e de startups. Então, trazer essa realidade, como o Márcio falou aí, da gente trazer mais e mais serviços digitais para o cidadão faz parte da nossa missão, e realmente experimentar a situação, viver a situação lá, faz com que a gente consiga trazer muito mais coisa legal para cá, agindo em parceria aí, principalmente com a Secretaria de Desenvolvimento. Conta pra gente um pouco como é que é a vida lá na Estônia, Everton. Como é que o pessoal, de repente, paga as contas, como é que é o imposto de renda, né? Também, outra coisa, como é que é o casamento, que diz que é um dos poucos serviços que ainda não foi digitalizado lá, né? Pois é, bem por aí. Vamos lá. Hoje, assim, 99% dos serviços, né, do governo digital, dos serviços do governo já são digitalizados. Tá? Basicamente, só não é possível se casar e se divorciar. Eles entendem que isso, se for remoto, pode ter alguma coação, né? Pode ser alguma coação, alguma coisa do tipo. Então, isso ainda é presencial. Todos os outros serviços são digitais. E qual é a facilidade? A facilidade é você nunca vai precisar fornecer duas vezes, por exemplo, a mesma informação. Quer dizer que você vai fazer um plano de celular, tá? Chega numa loja, vai fazer um plano de celular. Você não precisa levar, por exemplo, comprovante de residência. Você não precisa levar o seu documento de bancário, né, qualquer outra coisa. Todos os dados já estão gravados dentro de uma base central do governo, e a única coisa que você precisa fazer é autorizar a empresa de telefonia a consultar esses seus dados lá. Então, se você tiver que atualizar o seu endereço, por exemplo, você faz isso direto no site do governo. E todos os outros cadastros dos quais dependam do seu endereço vão ser atualizados também, mas sempre te perguntando se isso pode acontecer. Isso muda tanto o paradigma que assim, a gente às vezes esquece, né, o quanto de burocracia a gente faz no dia a dia. Poxa, tem que levar papel para lá, tem que levar papel para cá. E quando a gente lida com esse tipo de serviço lá, é que essa ficha cai. E importante também ressaltar sempre esse detalhe da permissão do acesso. É importante para o cidadão que o dado dele esteja protegido. Né? Então, mesmo que o seu dado, né, mesmo que o seu cadastro trafegue entre órgãos do governo, entre entidades do governo, você tem que fazer essa autorização. Então, ninguém consegue ler o seu dado sem a sua concessão. Isso vai mais além, como, por exemplo, se eu for num médico lá e o médico me prescrever um remédio, eu consigo, sem a receita em papel, chegar na farmácia, e lá na farmácia eles já sabem que remédio eu preciso, qual a dosagem, se eu posso receber ele ou não. Assim vai. Então, esse tipo de integração entre as coisas facilita a vida de uma maneira que a gente sente, inclusive até que ganha mais do que 5 dias por ano. Né? A facilidade de um benefício, como por exemplo, eles têm benefício
um benefício social sobre crianças recém-nascidas, os pais recebem uma ajuda mensal. É simplesmente entrar no site do governo e avisar que seu filho nasceu. E com isso você já começa a receber o seu benefício. Assim, as vantagens, né, que se tem do governo em relação ao público é surpreendente. Assim. Interessante, né? E essa questão também aí do imposto de renda, por exemplo. Você tem que fazer uma declaração de imposto de renda ou isso é de forma diferente lá? O imposto de renda, ele basicamente já está feito. Né? Como todas as transações elas são mapeadas, basicamente o que você precisa é dar um ok no que você tem. Né? Por que você ainda precisa dar o ok? Por que isso não de fato tudo automático, já que eles conseguem rastrear, né? Já que você faz todas as transações eletrônicas? Porque ainda existe transação em dinheiro e porque esse dado ainda é seu, certo? Então, assim, os algoritmos, no geral, sabem que esses dados pertencem a você, mas os algoritmos não sabem quem é você. Então, você basicamente tem ali todos os dados reunidos, verifica aquilo, vê se bate com tudo que você fez ou gostaria de fazer, ou tenha feito, e autoriza o envio daqueles dados para a Receita Federal. Então, todo o processo a partir daí ele é imediato. Né? Não precisa ficar aquele cálculo para uma futura restituição, uma coisa, todo o processo a partir daí é imediato. Isso é muito interessante, né? A gente pensar que cada serviço desse acontece hoje em uma base de dados e ela, na verdade, não está integrada e você precisa, na verdade, fazer essa integração, achar um meio comum, né, para que isso possa ser viabilizado, né? Você começa a entender a complexidade, né, desse processo, né, como isso é trabalhoso, né? Então a gente se fala muito em construir um barramento, em ter, na verdade, as APIs ali que vão viabilizar essa troca, né? E isso ainda tudo com uma autorização prévia do usuário, né, para que tenha a proteção dos dados, né, para que também tenha um certo... cada vez que você consulta um dado, né, a pessoa sabe que você consultou o dado dela, né? Então, assim, existe uma transparência também muito forte para que isso aconteça. Agora, isso é um trabalho enorme, né? E eu vejo assim que no Brasil isso está acontecendo de uma maneira muito interessante, né? São passos que estão sendo dados, né? E aqui, a Luana, que está aqui com a gente, ela conhece isso, como é as dificuldades, conhece também tudo o que está hoje disponível, né? E as coisas que o Brasil está buscando, né, para que isso de fato aconteça, né? Agora, recentemente, estamos fazendo um projeto junto com o Ministério da Economia, né, que é para a identidade única, né, que é um projeto maravilhoso, aí, que é um sonho dos brasileiros. Eu acho que isso é uma das etapas interessantes que estão para acontecer. E, assim, eu queria um pouco que a Luana falasse um pouco aí sobre como é esse projeto, né, do GovBR, Luana. Como é que é o que tem disponível hoje, né, o que está acontecendo no Brasil nessa questão da transformação digital. Bom, pessoal, boa noite. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer aí ao secretário, Rodrigo, parabenizar também o colega da Estônia que trouxe aí essas informações para a gente, que já abriu a nossa conversa aqui, já enchendo a gente de ideias do que a gente vem fazendo e do que a gente pode ainda fazer no nosso país. Bom, eu estou hoje em atuação na Secretaria de Governo Digital como secretária adjunta e a gente vem fazendo muita coisa. Acho que muita gente, acho que vocês já provavelmente vem experimentando aí toda essa transformação digital que vem sendo promovida no governo federal como um todo. Então, falando um pouquinho do GovBR, né? O GovBR é a nossa grande agenda aí de transformação digital,
que inclui várias iniciativas que a gente vem realizando, e que aí aqui eu já posso chamar a atenção de alguns pontos, né? Acho que foi mencionada a questão da identidade digital. Agora, a gente vem nessa grande missão, né, como secretaria, de impulsionar e de apoiar todos os órgãos do governo federal nessa transformação digital. Então, alguns exemplos, né, do que vem sendo feito. Então, por exemplo, a gente tem, no que se refere à transformação dos serviços em si, hoje a gente consegue dispor cerca de 70% dos serviços prestados pelo governo federal para cidadãos e para empresas por meio de balcão digital, né? Então, ali, por exemplo, a gente tem cerca de 4.500 serviços que são prestados pelo governo federal. Desses aí, a gente tem mais de 3.000, cerca de 70%, que já foram transformados digitalmente. Então, esse é um volume muito significativo, né? E aí a gente tem a meta de até 2022 chegar aos 100% dos serviços oferecidos digitalmente. Essa transformação digital significa uma economia potencial muito grande, né? Então, a gente está falando aí de um montante em torno de mais de 3 bilhões de reais gerados em economia de burocracia, tanto para o Estado, quanto para a sociedade, quanto para os cidadãos e empresas que estão interagindo com o governo e que estão tendo, muitas vezes, o seu tempo poupado, aí, economizado, que pode ser colocado em outras atividades que são mais úteis, né, para as pessoas ali, que elas conseguem aproveitar de outras formas e fazer várias transações online. Então, isso tem um impacto econômico e de qualidade de vida para as pessoas muito significativo, né? Em tempos de pandemia também, que a gente está vivendo hoje, é muito importante que a gente destaque como esse processo, de alguma forma, se acelerou e como a gente, por meio de tecnologias digitais, a gente conseguiu alcançar várias pessoas e apoiá-las nesse momento de distanciamento, né? Então, por exemplo, a gente tem um exemplo de um serviço muito importante, significativo, que é, por exemplo, o seguro-desemprego, que hoje cerca de 70% das solicitações são feitas digitalmente desse serviço, né? Então, é um serviço muito significativo, e a gente tem vários outros desses mais de 3.000 serviços aí oferecidos digitalmente pelo governo, que tem um impacto muito significativo para a população como um todo. Ô, Luana, sabe o que eu acho super interessante no GovBR? Foi não precisar mais daquele certificado digital para entrar em vários serviços, principalmente naquele ECAC, né, da Receita, que antigamente você tinha uma necessidade ali, de repente, para poder acessar vários serviços, você teria que ter um certificado digital. Então, você teria que pagar por aquilo, você teria que ter um custo que, na verdade, onerava a pessoa física, né? Agora, a pessoa ela tem lá uma identidade validada, né, que permite ela acessar diversos serviços que são da Receita Federal, né? Isso, para mim, assim, acho que foi um grande ganho, um grande avanço já, né, que o GovBR trouxe, né? Tem outros serviços que você podia, de repente, comentar também, que eu acho que isso a população saber essas coisas que facilitam a vida dela, né? Sim, sem dúvida. Obrigada até por essa excelente questão, né? Então, por exemplo, aí falando, né, do GovBR, a gente tem hoje essa autenticação única, né? Que na verdade, está disponível no aplicativo do GovBR, que a ideia é que justamente ele evolua para uma identidade digital, e que ali, a partir dessa conta que os cidadãos podem ter, ele consegue acessar os serviços que são oferecidos pelo governo federal e por alguns estados e municípios também. Então, a pessoa tem uma única conta que ela consegue acessar e acompanhar ali o seu histórico de solicitações diversas para o governo, né? E hoje, só para vocês terem uma ideia do impacto disso, hoje a gente está chegando a 110 milhões
de contas cadastradas no GovBR. Então, são pessoas que já têm as suas contas reconhecidas, que podem acessar diversos serviços. Muitas já podem usar também a assinatura digital por meio dessa conta, e outros serviços aí serão também eventualmente adicionados. Então, é uma transformação muito significativa aí que a gente está testemunhando e atuando para que ela favoreça ainda mais a vida de tantas pessoas no Brasil. Super bacana. E vou te dizer, viu, Luana, a gente aqui em Goiás construímos uma aplicação chamada Expresso, né, que ela junta todas essas funcionalidades, serviços que são prestados para a população, e usamos o GovBR para poder fazer a autenticação na nossa plataforma, né? Inclusive, assim, facilita muito, por exemplo, na questão da testagem, que é uma das aplicações dentro chamada Monitora, que ajudou nessa questão do Covid, para a gente poder testar as pessoas, saber quem está sendo testado e ter essa identificação já individual. E também ajudou na construção da base do GovBR, porque quando a gente fez essa divulgação, as pessoas elas se cadastram, então você começa a ter, na verdade, digamos, a população começa a se transformar digitalmente, né? Ela vai fazendo esse caminho, né? Também a vacina, ela também foi usada, o GovBR, para poder entrar, né, para a gente poder ter essa troca de dados, e assim vão muitos outros serviços. Eu queria que o Rodrigo comentasse um pouco, né, sobre esse programa, como é que está sendo no Estado, os desafios todos que a gente está enfrentando aí, Rodrigo, para essa questão aí do Expresso e da transformação digital. Obrigado, Márcio. Boa noite, Luana. Boa noite, Everton. Onde nós estamos hoje no estado de Goiás na transformação digital? Hoje eu estou na Subsecretaria de Tecnologia da Informação e a gente tem uma missão muito grande, que foi passada há quase um ano, de trabalhar com uma aplicação com login único, que é o Expresso, que foi lançado no mês de maio desse ano. Trazendo alguns números para vocês, tem praticamente quase 60 dias de lançamento da plataforma, nós temos mais de 1 milhão de acessos na plataforma, e o que é muito interessante é que dentro desse 1 milhão de acessos, nós temos quase 70% com login único. Então, Luana, assim, realmente tem uma aderência, não só para os serviços estaduais digitais, mas para os estaduais e para os federais. Então, é importante realmente essa convergência, que cada vez mais o GovBR esteja presente e a gente realmente consiga ter essa base consolidada a nível de Estado e a nível de Brasil, como você mencionou. Quantos serviços nós temos digitais hoje? Nós temos 84 serviços digitais, de uma carta de mais de 700 serviços. Nós temos serviços que realmente entregam à população o distanciamento, né? A pessoa realmente está em casa e consegue tirar uma segunda via da Saneago, consegue verificar uma matrícula, verificar a biblioteca na UEG, consegue ter acesso ao ofício de movimentação de cargas, de vegetais, dentro de agrodefesa, por exemplo. Então, assim, tem diversos serviços que estão disponibilizados dentro desses 84. Mas o mais importante, o que a gente tem como missão é promover essa plataforma com login único, que a gente já está fazendo, que chama-se Expresso. Toda semana a gente praticamente, em parceria com as secretarias, lançamos novos serviços, estão sendo disponibilizados e realmente atualizados na página. O futuro realmente traz essa autenticação única e aonde a gente quer chegar, Márcio, cada vez mais é garantir que a LGPD, que os dados do cidadão, os dados disponíveis de cada cidadão sejam realmente guardados, protegidos, para que realmente tenha um futuro, que a tecnologia traga esse futuro como um serviço praticamente seguro, né? É claro que a Estônia está 20 anos nesse trabalho de digitalização, né? Nós estamos, o Brasil, vamos pensar a nível de Brasil, demos alguns passos, assim, estamos subindo degrau a degrau. E agora, um desafio grande é como que essa digitalização vai transformar cada vez mais o cidadão. Então, a gente pensa que hoje a gente tem 84 serviços, como que a gente pode pegar essa carta de serviço, como você disse, e realmente melhorar o processo.
melhorar com que o cidadão, não estou dizendo como ele falou, lá só falta casar com digitalização, mas como que a gente pode trazer essa aderência de todos esses serviços para dentro do Estado de Goiás. Esse é um desafio que a gente tem. Os problemas são complexos, nós temos muita burocracia, nós sabemos, mas a gente vai dar passo a passo para que isso aconteça. Só mais um comentário. O Expresso, ele é disponibilizado via web, tem um aplicativo iOS também do Android, e também tem os totens. Então, você tem serviços em várias aplicações, disponibilizados em três categorias de acesso. Todo mundo está trabalhando, essa sinergia com todas as secretarias, cada secretaria entrega serviços que são relevantes, e o mais importante, montar essa estratégia de futuro com essa integração com o GovBR. Acho que esse é um ponto que a gente tem que cada vez mais ter uma sinergia muito grande com o pessoal do GovBR. Bacana, né, cara? E assim, quando a gente pensa, esse que você está comentando do serviço, ô Rodrigo, o impacto dentro da secretaria, né? Qual é a dimensão disso, cara? Como é que funciona organizar as equipes, né, dentro do Estado, para que, na verdade, a gente consiga programar, né, uma aplicação, consiga, na verdade, fazer essa integração entre as diversas secretarias? Como é que é isso aí, cara? Como que a gente está trabalhando hoje, né? Não vou falar que é fácil, porque todo mundo da subsecretaria realmente não descansa, não dorme, e realmente a gente trabalhou muito, muito e vem trabalhando muito para entregar cada vez mais. Mas a conexão entre a Secretaria de Tecnologia como um orquestrador de TI no Estado é fundamental para a definição de uma metodologia de desenvolvimento, uma metodologia ágil, uma metodologia de entrega, uma metodologia onde a gente cria modelos e parâmetros, onde até uma secretaria, por exemplo, como uma Secretaria de Saúde, vamos dar um exemplo aqui, que a gente desenvolveu em conjunto, o monitório vacina, que você disse, a gente trabalhar em conjunto, em criar padrões, né? Você criar padrão é fundamental, e esse é o desafio que a gente passa todo dia, para que realmente a gente consiga entregar de uma forma simples, não simples. O cidadão tem que ser simples, né? Ele tem que ter uma visão simples para a entrega do serviço. Mas assim, que a gente tenha essa metodologia e esteja permeada dentro do Estado. São 34 secretarias, você conhece melhor que eu, e a gente tem esse desafio, né, Márcio? Assim, de pegar essa metodologia, pegar esse modelo e fazer com que isso seja permeado e a gente traga esse conhecimento. Segundo ponto que é importante, não só a metodologia, fazer com que a gestão do conhecimento chegue na ponta. Porque sozinho ninguém faz nada, não tem como uma secretaria assumir todos os processos de desenvolvimento. Então, essa gestão do conhecimento, da secretaria na ponta, conseguir desenvolver a sua própria aplicação, porque eles sabem realmente aonde dói, né? Sabe, qual que é o serviço mais demandado, qual que é o serviço que o usuário precisa mais nesse momento, durante uma pandemia. Fazer com que realmente tenha essa visão estratégica para desenvolver a gestão do conhecimento e desenvolver a entrega do serviço com qualidade. É metodologia, conhecimento e qualidade de entrega. Você sabe que, assim, ó, eu queria destacar, Rodrigo, a participação da Secretaria de Governadoria Geral, né? Geral de Governadoria, na verdade, a SGG. Assim, para quem não conhece o Estado, não conhece como funciona, né, uma produção, aí eu vou voltar um pouco e lembrar assim, como é que funciona lá para o cara construir o Spotify, né? Aí tem lá toda aquela metodologia para você construir o aplicativo, né? Aí vai lá os squad, aquela organização para que você tenha o cara que vai trabalhar no back-end, o front-end, vai ter o cara lá do X. Então, assim, você vai tendo toda essa estrutura, né? E isso aqui, dentro do Estado, você tem um monte de secretaria, um monte de serviço, é tudo diferente, a questão de movimentação dentro de compras é diferente, movimentação de pessoas diferente, tudo é particularmente feito de uma forma que não é a que a gente conhece quando não está dentro do Estado, que é o mercado comum. Então isso tem umas características desafiantes assim, que são super interessantes de ser ditas, né? Hoje isso é muito possível porque dentro da Secretaria-Geral você tem um PMO muito forte, né,
que faz com que, na verdade, essa organização entre as secretarias ela aconteça, né? Faz esse link, esse elo, né? Porque assim, cada secretaria tem a sua propriedade ali a ser dividida, a ser compartilhada. Eu fico imaginando que a Luana deve enfrentar isso constantemente entre os estados, né? Porque os dados, né, eles não são assim fáceis de você integrar, né? Porque o dado que está lá com o pessoal da segurança, né, o cara da segurança, ele quer dele, né? E aquele outro também que está dentro da própria segurança, que de repente você divide entre o Detran e de repente a parte da polícia mesmo, você tem também mais um outro desafio para você quebrar. Então, assim, é um processo assim, eu diria para você, político, né? Porque você tem que ter realmente grande habilidade para poder fazer esse trabalho de integração. E aí, assim, quando nós estivemos lá na BEPTIC, né, que nós encontramos o Luiz, né, ele comentou com a gente uma coisa muito interessante, viu, Luana? Ele falou sobre como é que funciona esse trabalho dentro da secretaria de vocês, né? Como é que vocês organizam? Ele foi falar, ó, nós fazemos esses testes aqui, então é um negócio que eu achei super profissional, né? Uma estrutura toda montada para não impactar o usuário, por isso a aplicação do GovBR é uma aplicação tão bem feita, né? E eu acho que isso aí, eu até gostaria de ouvir você contar um pouco no detalhe, não sei se é a tua área específica, mas se você tiver puder dividir um pouco com a gente como é que você estrutura essas equipes, eu acho que seria interessante para o pessoal ouvir, ainda mais o campuseiro, que é tudo gente que gosta dessa parte digital, conhecer um pouco de como é que monta, né, uma equipe desse porte para trabalhar com a ação do Brasil inteiro, né? Sim, ótimo, excelente, ótima pergunta também. Como é que a gente se organiza? Como é que a gente se organizou e como é que a gente vem trabalhando hoje? A gente vem até mudando um pouco a forma como a gente se organiza para conseguir transformar ainda mais, de forma ainda mais efetiva e sempre muito focada nos usuários, nas pessoas que usam de fato as nossas soluções, né? Então, bom, a secretaria é um órgão central, né, que tem essa missão de ajudar os diversos órgãos nessa transformação digital. Então, a gente vem disponibilizando algumas ferramentas tecnológicas, né, que auxiliem nesse processo todo, e a autenticação, né, o login único, a conta GovBR é um desses exemplos muito simbólicos que vem sendo muito, muito relevante, e a gente disponibiliza outras ferramentas também para apoiar. E aí a gente organizou a nossa equipe com uma equipe de relacionamento, que eu acho que ela é muito relevante, que é justamente, ela fica centralizada fazendo a troca e acompanhando o que os diversos órgãos do governo federal estão fazendo em termos de transformação digital. E justamente disponibilizando essas diversas ferramentas que a gente tem, né, que a gente tem o login único, a gente tem ferramenta de avaliação, a gente tem componentes de interoperabilidade, tudo isso para favorecer e sempre com essa ênfase de melhorar a experiência do usuário também. Então, a nossa equipe continua, né, estruturada dessa forma para dar todo esse apoio em todas as áreas setoriais em que o governo federal atua. Então, desde infraestrutura, área social, área de justiça e segurança. Então, a gente vem disponibilizando toda essa estrutura para os órgãos. Além disso, então essa é o foco muito da transformação dos serviços, né, que eu mencionei mais cedo, e por isso que a gente conseguiu chegar tão rapidamente à marca de tantos serviços assim transformados. Então, acho que esse é um ponto relevante. Como é que a gente está fazendo agora, que a gente está mudando ainda mais essa estrutura? Então, muito alinhado com o que você vinha falando, né, de atuar com metodologias ágeis, o exemplo do Spotify. Então, a gente, esse ano, na secretaria, vem mudando um pouco a nossa estrutura interna e a forma como a gente apoia alguns projetos. Então, no início do ano, a gente lançou um programa chamado Startup GovBR, que é um programa voltado para acelerar grandes projetos de transformação digital.
Então, é claro que o que a gente já vinha fazendo já é enorme, né? A gente tem números muito volumosos aqui quando a gente fala de governo federal, como eu mencionei. Mas agora a gente, além disso, além de continuar com essa grande missão, a gente tem um olhar também para tratar de projetos com muito impacto, muito transformadores, como, por exemplo, a identidade digital e vários outros, né, projetos que a gente tem. E como é que a gente vem fazendo isso? A gente conseguiu abrir cerca de 350 novos postos de uma nova contratação de profissionais de TI, justamente para reforçar as capacidades da Secretaria e dos órgãos que estão realizando sua transformação digital. E aí esses profissionais, a gente tem vários perfis aí, que tem desde especialista em experiência do usuário, desenvolvedor de software, especialista em infraestrutura e alguns outros, que compõem, então, times multidisciplinares, que são com essa ênfase de atuar de forma muito rápida, focada em entregas e focados numa transformação de muito impacto para a sociedade, e aí eles vêm sendo alocados em projetos que a Secretaria atua como parceiro de alguns órgãos. E aí a gente tem um portfólio de mais de 20 projetos, em que todos eles têm um potencial de impacto muito significativo, um número muito significativo também de usuários, e aí a gente vem gerindo todo esse grande portfólio também de projetos com vários parceiros do governo federal, que vão também passando por vários setores, tá? Então a gente tem infraestrutura, a gente tem educação, tem saúde, tudo isso aí para a gente conseguir gerar uma transformação digital ainda mais significativa, com impactos ainda mais relevantes aí para a sociedade como um todo. Você me fez lembrar de uma coisa aqui, que a gente tem um desafio, né? E assim, eu sei que ele não é exclusivo nosso, né? Ele é um desafio mundial, né? Que são pessoas, né? Pessoas, assim, quem estiver ouvindo a gente hoje aqui, que pensa um dia, preciso melhorar ou mudar de carreira, venha para TI. Aqui está faltando gente. Está faltando gente para a gente poder, na verdade, programar, para a gente construir, para a gente fazer as arquiteturas. Falta gente de todo lado dentro da TI. E assim, você está me contando aí que você conseguiu movimentar, imagino, temporários, né, para conseguir estruturar esse grupo de trabalho. Aqui a gente até tentando, eu diria para você que o mercado não tem profissionais que a gente consiga, na verdade, encher as vagas que precisamos ter. Aí tem um programa que a gente está montando aqui no Estado, né, que é um programa nomeado como Escola do Futuro, que a ideia, na verdade, é fazer capacitação para essas profissões, né, que são profissões do futuro, né, que, na verdade, está acontecendo no presente, né, que é ensinar programação. Então, assim, colocar o pessoal para poder aprender Python, aprender Java, tudo grátis, né? Então, a gente vai montar um ensino profissionalizante aqui e fazer de uma maneira que o Estado possa ser um grande empregador dessas pessoas, entendeu? Né? Porque nós precisamos dessas pessoas, né? E hoje, assim, é difícil você não só contratar, mas até selecionar, né? E aí eu te digo assim, num estudo que eu vi, né, que é um trabalho que a Gartner fez, que ela, na verdade, fez um trabalho fazendo um mapeamento de todos os hubs de tecnologia, para que auxiliasse os seus clientes a buscarem pessoas no mercado e outros países, né? Então ela foi dando um ranking ali dentro, aqui no Brasil é tanto, mais fácil, as cidades tem, São Paulo tem tanto, né, Rio de Janeiro tem tanto, e foi colocando isso em Tóquio, Nova York. O resultado final disso, né, é que nós somos muito bem qualificados, principalmente na área de analista de sistemas, né, nós temos profissionais muito gabaritados, e esses profissionais hoje, eles têm oportunidade de fora, né, então basta esse profissional saber inglês, né, que ele tem uma oportunidade fora, e isso, na verdade, cria para a gente uma fuga de intelecto também. Então a gente precisa trabalhar bastante para formar isso, viu, Luana?
trabalhar para formar essas pessoas para que elas possam compor isso, né? Eu queria ir um pouco ouvir um pouco não sei se você tem essa experiência, viu, Everton, sobre o mercado, né? Que imagino também que você deva passar um pouco. Qual que é a tua experiência no mercado sobre a qualidade e a falta de profissionais para poder montar esses serviços todos que estão acontecendo dentro do estado e também fora do país até? Bom, vamos lá. Para dar um contexto sobre as soluções digitais estonianas, ela teve uma abordagem um pouco diferente do Brasil. Eles construíram um arcabouço jurídico que possibilitasse que a iniciativa privada atuasse junto com o governo para prover soluções. Isso facilitou um pouco, mas não muito. O apagão de mão de obra continua existindo. E não só para construir as soluções digitais, né? Eu acho que a mão de obra técnica e TI, ela, como você disse, está em pauta no mundo inteiro. O Gartner faz esse estudo, não é à toa. O profissional brasileiro é muito bem visto pela qualidade que tem, muito assediado pelo mundo inteiro. Na Estônia, eles criaram uma iniciativa chamada e-Residency, onde você pode virar um cidadão virtual estoniano. Tá? O que isso te possibilita? Não te possibilita viver lá, mas te possibilita trabalhar para empresas de toda a União Europeia e de uma cobrança local. Ele também te permite abrir essa empresa sem nunca ter estado na Estônia. Então, isso faz com que essas facilidades fazem com que o país seja um atrativo para mão de obra, para empresas que vão fazer essa disrupção. Uma Estônia não tem um estado tão grande, um PIB tão forte, uma preparação tão forte, eles dependem muito da iniciativa privada. Então, todas essas inovações, como eu estava falando do IGOV, eles não têm condições de fazer com mão de obra própria do Estado. Eles têm que abrir essa facilidade para que as empresas se instalem lá e contratem mão de obra, preferencialmente na Estônia, mas não só, mas que elas façam essa disrupção e se pluguem na base, né, do Estado para que tudo possa funcionar. Aí eles têm o X-Road, que é uma base de várias soluções de governo digitais, como você deve, quem é ligado em EGOV já deve conhecer. E isso facilita muito qualquer empresa, né, criar essa funcionalidade nova que eles precisam. Então, são inúmeras facilidades do ponto de vista de atrair mão de obra, atrair empresas inovadoras, mas cobram o seu preço e essa tecnologia, o Estado não detém ela, né? E aí, às vezes, o cidadão pode não ser atendido de imediato, da melhor forma possível. De qualquer maneira, eles têm tido muito sucesso com isso, né? Todos os serviços são muito centrados no cidadão e aí, de novo, a mão de obra técnica da iniciativa privada às vezes paga melhor, vocês devem dar com isso, né? Uma iniciativa privada fora do Brasil às vezes paga melhor e aí você tem uma mão de obra melhor e a gente tem que concorrer com isso aqui dentro. Lá, teoricamente, eles não concorrem com isso, conseguem essa atração. Você falou aí do X-Road, né, que é a plataforma que faz a conexão entre todos os serviços, né? É uma plataforma open source, né? Ela é aberta, né? Perfeito. Ela é uma plataforma aberta, open source, colaborativa, né? O que quer dizer que qualquer pessoa consegue colaborar um pouquinho ali, né? Com isso, qualquer desenvolvedor consegue fazer alguma coisa nela. E o bom disso é que qualquer governo ou empresa consegue também
desenvolver uma aplicação que se comunique com essa plataforma. Se ela fizer isso, automaticamente ela consegue se comunicar com todos os governos e entidades, seja ela pública ou privada, que utiliza essa plataforma por base. Ela nada mais é do que uma plataforma de intercâmbio de dados. É ela que permite que os dados sejam armazenados de forma segura, que sejam acessados somente de maneira autorizada, e ela adianta uma possibilidade de um ID único, né, de um registro único do cidadão, de maneira muito mais segura e rápida, tá? Isso faz com que, por exemplo, um cidadão estoniano consiga ir para a Finlândia e fazer boa parte de processos lá, assim como eu dei o exemplo do remédio, né? Se você, um cidadão estoniano, fizer uma consulta médica na Estônia, você pode comprar o remédio na Finlândia. Porque, através do X-Road, esses países já fazem esse intercâmbio de dados. A mesma coisa para carros, se não me engano, o carro já começou a valer agora. Um cidadão estoniano, para comprar o carro de um outro cidadão, é pelo celular. Né? Ele fala, meu carro é esse, eu estou vendendo para tal pessoa. Eu dei o ok aqui, a pessoa deu o ok lá, para todo fim legal, esse carro já é da pessoa que comprou. E na Estônia, com a Finlândia, eles estão fazendo esse link aí, né? Com essa facilidade, e quem permite tudo isso, né, entre outras tecnologias, a principal é o X-Road, que é a grande estrela do governo digital estoniano. Você sabe que, como comentário aqui com você, né, quando a primeira vez que eu ouvi falar da Estônia, né, foi muitos anos atrás, com a questão, na verdade, da digitalização, né, quando tinha uma reportagem dizendo que estava ocorrendo, né, estava acabando de acontecer essa transformação digital, muito porque a Estônia era um dos países mais corruptos do mundo, né, e que a transparência ela foi uma das saídas que tinha para poder, na verdade, fazer essa corrupção cessar, né? E isso foi um dos motivadores do processo de digitalização. Imagina, né, cara? Olha só de onde parte algumas coisas, né? Eu queria falar um pouco com o Rodrigo aqui. Rodrigo, como é que é a tua visão aí para o futuro, né? Como é que você vê aí, cara, Goiás com os serviços? E aí, nesse mesmo tempo, comentar um pouco sobre esse trabalho que foi feito do ranking, né, onde nós subimos 3 posições. Comentasse um pouco sobre isso também. Vamos lá. Em relação aos próximos passos, né, o futuro da digitalização dentro de Goiás. Primeiro, vou dividir numa parte de processual. A gente tem cada vez mais que se alinhar com a Secretaria de Governadoria para ajudar nessa gestão junto com todas as pastas, porque não é simples, é complexo. Imaginando que cada um tem um ideal, cada um tem um mundo, cada um tem uma realidade. Junto com a SEAD, na carta de serviços, não só transformando um para um, mas sim otimizando. Então, será que se realmente esses 10 serviços da Secretaria do Detran são realmente necessários? Eles podem ser otimizados? Porque a transformação digital não é pegar os 700 serviços que faltam ser digitalizados, vamos pensar assim, e transformar em 700 serviços digitais. Pode ser que fique em 300, né? Pode ser que fique em 300, e realmente esses 300 são otimizados e realmente são entregues da melhor maneira, com excelência para o cidadão. Esse é o segundo ponto. Então, fundamental, a Secretaria da Governadoria e a SEAD nessa ajuda de carta de serviço. E a gente, como TI, sendo a base de tudo para que isso funcione, desenvolvendo e entregando. Mas assim, pensando em população. Pensando em população, aí eu vou lá. Pensando em população, a gente vê uma pergunta bem simples. Quais são os próximos serviços que a gente precisa entregar?
o que dói mais no cidadão hoje? Então, assim, começar a entender estrategicamente aonde realmente eu preciso focar na carta de serviço. Não é realmente fazer 700. Realmente, assim, tentar entender através de pesquisa, garantir aquela quality assurance que a gente fala, a gente vem falando bastante, Márcio, dentro da secretaria. Será que o que a gente está oferecendo realmente é o que o cidadão está usando? Fazer com que essa, vamos chamar, essa medição, vamos chamar medição barra controle, realmente seja suficiente e necessária para o cidadão. Acho que é por aí. Tem um trabalho bem legal lá que o GovBR está fazendo, que é aquele teste AB, que realmente monitora, que o Luiz até comentou com a gente, monitora se realmente o serviço realmente é simples de usar, é funcional e atende o que ele precisa. Eu acho que a gente tem que começar a dar esses passos também, né? Um terceiro ponto, técnico agora. Esse barramento que a gente está fazendo, esse data lake que a gente está fazendo, tem que ser simples, com APIs, para todas as secretarias conectarem. Então, assim, a gente tem que fazer uma coisa que realmente seja fácil de conectar e fácil com que a pessoa que esteja na ponta consiga desenvolver e conectar. Então, assim, fazer isso de uma forma assim, que seja assim, a roda ficar girando, né? E o último ponto é segurança. Então, assim, o futuro que eu vejo, eu enquadro esses 5 pontos dentro desse ecossistema de transformação digital dentro do Estado. É claro que, eu estou falando bem simplesmente 5 pontos, mas existe um mundo por trás, a gente sabe disso, né? E o que é mais importante, a mão de obra. Não é o último, mas assim, a gente vai ter que achar um jeito de que a gente consiga desenvolver através da Escola do Futuro, através de parceria, através de empresa privada, através de projetos realmente com escopo fechado, conseguir entregar mais, com estratégia, com visão, com um barramento simples, trazendo gente de escola, começar já a fomentar isso para que daqui a 4, 5 anos a gente esteja num nível de digitalização bem alto. Em relação ao ranking da BEP, a segunda pergunta que você fez, nós em 2019 nós tínhamos um padrão de quantidade de serviços digitais dentro do estado de Goiás. Foi a primeira medição, né? Primeira medição 2019, estávamos em 10º lugar. Em 2020, nós conseguimos subir 3 posições, né? Através de quê? Através de serviços que realmente têm prioridade para o cidadão e foram medidos através do ranking da BEP. Então, saímos de 10º para o 7º lugar. Todo mundo trabalhou. Então, assim, se subir 3 posições, parece uma coisa bem simples, né? Mas todo mundo está trabalhando ao mesmo tempo. Você tem os 26 estados correndo junto, né? Que nem aquela corrida onde está todo mundo do lado, cada um querendo passar o outro estado. Não é uma competição. Tudo bem que não é uma competição, mas realmente tem um ranking para se mostrar. Então, hoje nós somos o 7º. Ano que vem estaremos, como eu te disse, entre as cabeças com mais serviços digitais. Mas você sabe que aconteceu um negócio interessante nessa história, né? Porque uma vez chegou um repórter do Popular e fez a pergunta assim, colocando já que nós não tínhamos nada digitalizado isso aí. Aí eu olhei e achei isso estranho, porque, na verdade, a digitalização ela começa em 2019. Então, antes, a medição era 0. Né? Não tinha um ranking, né? Mas, na verdade, existia as medições, as conversões, reportagem, e era serviço 0. E ela começa a ser feita em 2019, né, o trabalho de digitalização. E nós já largamos em 10º. Né? Nós começamos na primeira medição, saímos de 0, né, lá que seria um dos últimos estados que não tinha serviço nenhum digitalizado. E na primeira medição, quando começou, nós já tivemos a oportunidade de ter esse serviço implementado, que foi logo em 2019. E interessante é o seguinte, apesar de estarmos em 7º, o que fez com que nós, na verdade, não tivéssemos subido mais posições são questões de processo, né? Está digitalizado já, mas faltou mudar o trâmite, né, onde o processo acontece dentro das secretarias. Porque esse também é um desafio. Você, às vezes, consegue fazer a parte da transformação digital
trazendo as informações para dentro do sistema, mas você tem que mudar o comportamento das pessoas. Então, isso aí é mudança de processo. Mudança de processo exige uma certa de capacitação, treinamento, e às vezes até mudança mesmo de, vai passar por aqui, passa por ali, né? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. E não só das pessoas que vão utilizar o serviço, mas como nós, como desenvolvedores, vamos pensar assim, temos que mudar o mindset também para entrega, Márcio. Então, assim, não é simplesmente entregar o serviço. É assim, eu comentei sobre o processo como um dos primeiros itens, junto com a SGG e com a SEAD. O segundo item é pensar no que realmente é importante e faz sentido, que é estratégico para o cidadão. E também o mindset do nosso cara que está desenvolvendo. Porque, assim, não é só desenvolver e entregar. Assim, aquela esteira de desenvolvimento é uma palavra que eu não gosto muito, né? Assim, esteira diz assim, quando você põe um carro na esteira, realmente você tem aquele padrão e entrega, né? Então, assim, software já não é bem assim. Então, assim, a gente tem que mudar o mindset nosso também. Então, o que eu vejo mesmo, assim, é essa mudança de paradigma. Vou repetir, vou usar aqui, que TI não é mais meio, TI é fim, porque TI está entregando um serviço lá na ponta. Agora, sim, é essencial esse serviço. Se o cara ficar sem, ele não vai conseguir mais ir no balcão. Então, é mudança de mindset nosso, da entrega, e do cidadão também. Com certeza. E aproveitando isso aí, assim, eu vou repetir a sua pergunta. Eu sei que ela já faz um tempo que eu te perguntei, nós estamos falando um tempo aqui. Para a Luana, né? Luana, o que está planejado aí? O que nós estamos pensando para o Brasil aí, agora no curto período aí, de transformação digital? Bom, vamos lá. Como eu mencionei antes, a gente tem aí a meta, a gente tem uma estratégia de governo digital até 2022, né? E uma das metas é chegar a 100% dos serviços transformados, né? E dispostos no GovBR, no portal que a gente tem. A gente conseguiu também, acho que eu não mencionei antes, mas a gente conseguiu unificar os portais do governo federal. Então, hoje a gente tem um portal único ali, com todos os serviços digitais ali disponíveis. Então, a gente vem trabalhando no aprimoramento desse portal para trazer, tornar essa relação com o governo federal mais proativo, na verdade, tornar o governo mais proativo em relação às necessidades dos seus usuários, dos seus cidadãos. Isso é possível ser feito, então a gente vem trabalhando muito por isso, para tentar antecipar as necessidades. Tem um governo que é mais inteligente, né, que usa tecnologias para conseguir antecipar essas necessidades e ajudar os usuários, as pessoas nesse caminho, né? Então, por exemplo, antecipar que o governo consegue saber ali pela conta do usuário a idade que ele tem, se ele está no momento de fazer um alistamento militar ou talvez ter algum interesse em alguma iniciativa de ensino educacional. Então, assim, tem algumas coisas que hoje em dia a gente vem buscando, vem olhando para tentar incorporar isso e tornar o governo ainda mais inteligente, usando tecnologia, e tornar essa jornada das pessoas mais leve, mais fácil, mais acessível, né? Então, esse eu acho que é um ponto importante, de tentar trabalhar mais nessa proatividade do governo, do Estado, nessa relação, né? Trazer também mais inteligência, se possível trazer inteligência artificial. A gente vem se debruçando para estudar mais sobre essas possibilidades para trazer também para dentro do governo federal. Um outro ponto que eu acho que é bem relevante, que o Rodrigo trouxe, se refere à questão do uso de dados, né? Então, assim, a gente faz testes AB, a gente faz levantamento com os usuários, a gente faz monitoramento de notas de aplicativos, a gente faz pesquisa de satisfação de qualidade junto com os usuários. Então, assim, é muito importante que algumas medidas e algumas melhorias sejam realizadas a partir de dados, né? De dados que a gente consegue levantar sobre os usuários, né? Então, também trabalha cada vez mais interoperabilidade de dados, também é um ponto muito importante para viabilizar que vários serviços acessem
as mesmas bases de forma muito mais fácil, que poupa muito tempo das pessoas que usam, cliques, preenchimento muitas vezes de dados que ele precisa fazer várias vezes. Então também é uma frente muito importante aí que a gente tem trabalhado. E, por fim, eu acho que os grandes projetos do Startup GovBR são um plano muito relevante aí para os próximos meses. São grandes projetos, né, em vários setores, mas que têm potencial de entrega num curto prazo e de muito impacto para a sociedade, tá? Então, aí, dentre eles, a gente tem identidade digital, a gente tem projetos na saúde, na educação, e que a gente acredita que vai ser bastante impactante e gerar uma transformação muito significativa aí nessa relação entre o governo e as pessoas. Excelente. Ó, a gente chegou ao final. Quero aí agradecer muito a participação de vocês. Luana trouxe muita informação sobre a perspectiva nacional. Aí o Everton também trouxe essa visão de fora do país, né? Algumas coisas que a gente ainda está buscando alcançar. E o Rodrigo permeou isso tudo com as coisas que estão acontecendo em Goiás. Gente, foi um enorme prazer estar com vocês hoje aqui. Eu acho que a Campus Party, ela dá essa possibilidade, ela abre esse canal, né, que é um canal que a gente pode ter um papo aberto aqui, né, ter uma troca, e convidar vocês aí para continuar assistindo, né, tem vários palcos, dá uma olhada no site, tem agendas que tem assuntos super interessantes para a gente acompanhar aí no dia a dia. E novamente, obrigado Rodrigo, obrigado Luana, obrigado Everton, um grande abraço para vocês, viu? Obrigado, Márcio. Obrigado aí pela participação. Obrigada, Márcio. Obrigada, Rodrigo. Prazer, Everton. Seguimos à disposição. Prazer foi meu. Obrigado, pessoal. Até mais, gente. Obrigado.